Olá, e agora nós vamos trabalhar com restrições. E para que essas restrições, elas são, na verdade, as constraints. Então, assim, constraints, elas servem para impedir que dados, entre aspas, sujos entrem dentro do teu banco de dados. Para isso, a gente vai criar uma tabela aqui que eu vou chamá-la de paciente. Então, create table paciente, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula aqui no final, é o idento, e eu vou começar colocando a minha chave primária, que é pk underline paciente. O tipo de dados será um serial e primary que é a nossa chave primária. O nosso próximo campo é o nome do paciente. Esse nome ele será do tipo varchar, tamanho 100, aqui é parêntese. Então, aqui, tamanho 100. E se eu quiser que ele obrigatoriamente preencha esse campo quando estiver enviando dados para a tabela, eu vou colocar not no. O próximo campo que nós vamos colocar é o CPF da pessoa. O CPF, ele é do tipo varchar, por quê? Porque ele tem uma série de caracteres junto com os números. Eu vou colocar aqui o tamanho de 11. Por que 11? Porque geralmente o CPF ele tem 3 números, mais 3 números, mais 3 números e 2 numerozinhos aqui no final. Ó. Então, 3, 6, 9, 10 e 11. Rosanete, mas por que também você vai colocar um varchar de 11 se você não vai guardar os caracteres? Por vários motivos. Primeiro, porque nenhum tipo de dado consegue armazenar um número aqui tão grande, se o CPF fosse um número 9999, por exemplo, tá? Outro motivo, para validações de CPF, nós vamos fazer aqui a divisão desses números, que nós vamos estudar mais para frente. Então, o CPF ele sempre será do tipo varchar, tamanho 11, e se eu não quiser que esse número repita na tabela, ou seja, porque o CPF ele é único por pessoa, então eu nunca quero que repita o CPF dentro da tabela paciente, eu coloco que ele é do tipo unique, é uma constraint. Um outro tipo de dado muito legal que nós temos dentro do SGBD aqui do Postgres, tem em outros também, é o Boolean, mas digamos assim, se você quiser trabalhar com paciente que ele terá o status ativo e inativo, porque não é legal a gente excluir dados dentro do nosso banco de dados, principalmente de pessoas. O que usualmente nós fazemos é ativar e inativar. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um campo chamado status underline ativo, só que eu quero que esse status sempre esteja ativo quando eu crio um novo registro. Então, para isso, eu vou criar uma restrição que nós vamos chamar de default. O tipo desse dado desse campo será boolean e ele terá um default que nós chamaremos de true, ou seja, verdadeiro. E nós temos ainda mais uma restrição bem interessante que eu só posso cadastrar pessoas com idade positiva, por exemplo, para evitar erro de digitação do usuário. Como que eu faço isso? Para isso eu vou cadastrar um campo aqui, idade, que será do tipo int. E para evitar esse tipo de erro na hora de digitar, eu vou colocar aqui um cheque. E esse cheque, eu vou colocar a regrinha dele entre parênteses, que eu quero que o campo idade, que é esse que a gente acabou de criar, seja maior ou igual a zero, ou seja, ele é positivo. Eu vou selecionar meu comando, F5, e aqui ele deu um erro de forma proposital. Por quê? Olha, erro de sintaxe próximo a paciente, na linha 1 que eu selecionei. Então, aqui a gente colocou create paciente, nós temos que colocar create table paciente. Agora sim, eu vou executar o meu SQL, ele criou a tabela e se a gente for verificar
aqui do lado do nosso gerenciador, que é o Postgres, nas tables nós teremos aqui a paciente, que tem as colunas que nós criamos, e dentro das constraints você pode verificar que nós temos a chave primária, o paciente, aqui a idade do paciente, que eu quero que ela seja positiva, e o CPF, que eu quero que ele seja único. Então, nessa aula você aprendeu a trabalhar com constraints e eu te aguardo na próxima aula.